Olá, feliz ano novo para todos. Mais uma vez aqui o Medicina em Destaque a seu serviço, trazendo para você profissionais que se destacam pela sua atividade no mistério dessa grande ciência, do exercício dessa grande ciência que é a medicina, na sua forma de ciência e na sua forma de arte, porque não é só ciência, mas também arte, e a gente vai ver por quê. O entrevistado de hoje é uma pessoa muito mais do que especial, tá? Por acaso nos encontramos, mas nada está no acaso, não é? Há sempre uma intercessão, né, de alguém superior para estes encontros. E hoje nós vamos falar sobre o exercício da medicina na sua atividade de um profissional intensivista e também na atividade de gestão, tá? O nosso entrevistado, convidado de hoje, vai falar esses dois caminhos com muita proficiência. Mas antes de apresentar o mesmo, nós vamos ao nosso comercial. Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Olá, agradecemos essa espera, mas vale a pena. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Jackson Menezes. Ele é intensivista e também gestor hospitalar em um grande hospital aqui da nossa cidade, podemos dizer, o Hospital Cidade, não é isso? Hospital Maceió. Maceió, Hospital Maceió, maravilha. Então, doutor Jackson Menezes, nós vamos dar inicialmente os votos de boas-vindas, agradecendo pela forma gentil de subtrair da sua carga horária ou da sua agenda esse momento para estar aqui conosco. Sr. Jackson, seja bem-vindo. Eu que agradeço, professor. Para quem não sabe, né, professor Odilon foi meu professor da faculdade. É um imenso prazer estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência. E eu desejo feliz ano novo a todo mundo, que seja um 2024 de bastante realizações. E mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Você não sabe, muito obrigado. Você não sabe a alegria que você me dá, porque na verdade, assim, durante esses 32 anos de atividade de docência, não é, muitos alunos passam. E a gente, quando encontra com o ex-aluno, galgando exatamente o alvo em que todo professor gosta que o aluno atinja, né? Dá muita alegria e a gente diz, poxa, esse aqui foi meu aluno. E fica muito feliz com isso. Mas fale-me sobre esse Jackson Menezes de infância, que ventos sopraram nos seus ouvidos ou que pensamentos chegaram para escolher medicina? A medicina, desde muito da minha infância, né, mais tenra, eu já tinha esse desejo, né, de ser médico, né, aquela vontade que a gente não sabe explicar, que parece que a gente nasce com ela, né, por isso que a gente sempre discute como a medicina vocação, né, aquilo que está dentro do âmago. Eu acho que cada ser humano tem que buscar aquilo que olhar para dentro de si e entender qual é o meu objetivo nesse mundo, né, o que é que eu vim fazer aqui e onde eu quero chegar, né? E a medicina foi isso para mim, né? Então, desde muito jovem, eu já tenho interesse, não tenho nenhum médico próximo da família que me influenciasse. Realmente foi um desejo que foi crescendo e no momento certo eu acabei optando marcar o vestibular lá e acabei marcando aí a medicina e que hoje eu faço com muito amor e com muito carinho e dedicação. Como é que foi a vida em atividade acadêmica na UFAL? A UFAL é uma grande escola, né? Hoje eu tive a oportunidade de retornar agora como intensivista, né? Tô de plantão lá na UTI e foi muito aprendizado, né? Obviamente a graduação ela dá pra gente noção da medicina, né? Eu falo que a vida do médico, ela começa quando ele se forma, né? Então ele começa a estudar e correr atrás e a residência lhe dá esse embasamento, mas a atividade diária, a experiência você adquire com o tempo, né?
E que caminhos também foram tomados para atenderem assim, o seu desejo de seguir a atividade de UTI? Primeiro, aquele cheiro que você falou, né? Quando eu estava ali no quarto, quinto ano, existiam dois estágios aqui, tanto do Hospital Arthur Ramos quanto do Hospital Unimed, existiam estágios para o acadêmico de medicina. E eu acabei passando num processo seletivo para estagiar. A gente dava um plantão por semana, era bem interessante, com grandes nomes da terapia intensiva aqui de Alagoas. E a gente acabou que, quando eu pisei na UTI na primeira vez, eu senti aquele mesmo desejo que eu tinha sentido para escolher medicina, eu senti quando eu pisei na UTI. Eu me lembro muito bem de um caso de um paciente jovem que pegou uma sepse de foco pulmonar, paciente jovem, e esse paciente evoluiu com a parada cardiorrespiratória. E no meio da parada eu vi o intensivista lá reanimando com a equipe multiprofissional e o paciente voltou. E isso deu uma vontade, um desejo de que eu quero fazer isso o resto da minha vida, que é salvar as pessoas, né? No final das contas, com o tempo você vai vendo que não está muito nas nossas mãos, mas que a gente poder fazer o melhor pelas pessoas, independente da sua área, isso dá uma gratificação muito grande. E quais são assim, os pré-requisitos, né, para atuar como um intensivista? Primeiro, os seus caminhos. Você teve que sair daqui? Isso. Eu fiz residência em São Paulo, fiz 2 residências. Hoje, a terapia intensiva ela tem acesso direto, então você pode sair da faculdade direto para a terapia intensiva. São 3 anos de residência, foi uma mudança recente da AMIB. Mas eu fui pelo caminho da clínica médica. Fiz 2 anos de clínica médica no Hospital Heliópolis, no São Paulo. E depois eu acabei, olha a foto da gente da formatura. Isso. Um momento ainda sem barba ali, né, com a bandana. A bandeira de Cabo Verde, tem muitos cabo-verdianos na nossa turma, amigos. E aí tá a nossa... Foi bem legal, um momento que é inesquecível, né? O momento da formatura é um fechamento de um ciclo para o começo realmente dessa jornada que é tão surpreendente, que é a jornada da medicina. Nós estamos aí com uns 5 anos que leva o pessoal da África para um encontro lá na minha casa. Que legal. O pessoal gosta bastante. Tenho grandes amigos. O Ravitson, Keila, são grandes amigos meus que se firmaram aqui em Alagoas e são grandes médicos, né? E nesse caminho eu acabei indo para São Paulo, fiz boa parte da minha formação lá, fiz residência em terapia intensiva na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, que também foi uma grande escola para mim. O que eu sei de terapia intensiva eu devo àquele local, foi muita dedicação. A gente sabe que a residência é um momento bem puxado, né? Você consome muito o residente, mas o ganho de conhecimento, o aprendizado, você leva para a vida inteira, né? E acabando a residência, ainda morei mais um ano em São Paulo, casei, meu primeiro filho nasceu lá e acabei tendo a oportunidade de voltar para o Nordeste, que era o meu sonho, né? Eu queria levar o conhecimento que eu adquiri lá para o Nordeste, para atender de fato a nossa população, trazer um pouco do que eu tinha aprendido e acabei vindo para Recife, ali em 2019, final de 2019. Em 2020, como todo mundo sabe, fevereiro de 2020, março começou a pandemia e aí você já sabe, né, intensivista na pandemia, a gente acabou, minha segunda filha nasceu nesse momento, ela nasceu em fevereiro de 2020 e a gente seguiu com a pandemia, que foi também um desafio, a gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre isso. Não podemos falar agora mesmo, depois, isso aí é a sua família, né? Aí é minha família, minha esposa, meus 3 filhos, Joaquim é o mais velho, nasceu em São Paulo, Joana do meio, recifense, nata, pernambucana braba, e o pequenininho é o José Gabriel, que nasceu aqui em Alagoas. Eu disse à minha esposa que eu queria um alagoano e deu certo, né? Nasceu aqui, tem 5 meses, vai fazer 6. Esse aí é meu tesouro, né? Maravilha. Sua esposa é da área de saúde? Ela é enfermeira, nos conhecemos lá no Hospital São Paulo. Acabou que depois da gente voltando para Recife, ela acabou saindo, está dedicando um pouco mais à família, mas em breve aí vai voltar às suas atividades. O que é muito importante, né? A criação presencial é melhor do que terceirizar criações. Perfeitamente. Que a gente vê alguns caminhos assim não desejados. Poderíamos dizer assim. Essas são escolhas, né, que a gente acaba tendo que fazer, né? E como família, eu acho que a gente tem que tomar essa decisão em conjunto, né? Tem que ser bom para ambos, né? Mas assim, a gente sente muito isso, né? A felicidade de estar acompanhando a educação, o crescimento dos nossos filhos. E hoje a gente tem a oportunidade de fazer isso com muita... A gente tem uma vida muito corrida,
mas a gente se dedica muito para que eles consigam se desenvolver e se tornarem pessoas de bem, né? Jackson, o dia a dia de um médico intensivista, descreva para nós e abra um parênteses aí, conte na pandemia. A pandemia, acho que ela foi uma grande escola assim, para a humanidade, né? Foi um desafio muito grande. O intensivista, até então, era uma especialidade que as pessoas não conheciam muito, né? Sabia que existia um médico na UTI, mas é uma especialidade médica, né? Com título, então o intensivista ele tem que ter uma formação técnica específica, porque cuidar do paciente grave é um grande desafio, né? Então você tem que entender de neurologia, de pneumologia, de infectologia, de nefrologia. Então, eu falo que é o médico do paciente grave, né? E a jornada, existem alguns caminhos dentro da terapia intensiva, né? O mais comum é você ser plantonista, então você fica ali de 7 da manhã às 19 horas ou até 7 da manhã no outro dia de plantão. Então, você é responsável por cuidar daqueles 10 pacientes, a RDC preconiza que é um médico para cada 10 pacientes, e você tem um rotineiro, diarista, né? O médico intensivista mais sênior que passa a visita para discutir as condutas. Isso é muito importante porque dá uma visão de horizontalidade em relação ao cuidado do paciente. E durante a pandemia, como é que foi esse dia a dia? Durante a pandemia foi um grande desafio. Era uma doença nova, a gente não sabia muito a respeito, os estudos vieram posterior, né, ali depois de 6 meses que a gente começou a entender um pouco como a doença funcionava. Começou ali na primeira onda os pacientes idosos e com comorbidades, então a gente chegou um momento, eu me lembro que a gente chegou a gerenciar 100 leitos de UTI. Eu passava a visita em 70 leitos, discutia os casos e chegou um momento que a gente tinha 70 pacientes entubados. Então, assim, foi um momento de você não tomar aquela decisão, né? Quem a gente vai priorizar, né? E aí a gente tem que olhar, levar em consideração comorbidade, idade avançada, mas foi um momento de muito sofrimento, mas também de muito aprendizado. A gente conversava um pouquinho antes, né, da entrevista que eu acho que a humanidade vai entender que depois de um processo como esse, a gente tem que sair mais humano, né? Tem que olhar um para o outro com um pouco mais de empatia, de respeito, e considerando que afetou todo mundo, né? Afetou quem é do Sul, quem é do Nordeste, pobre, rico, branco, então não interessa, a pandemia afetou todo mundo. Então nós somos uma humanidade só e a gente tem que desenvolver esse respeito, e a gente vive num momento muito intolerância, né, em vários aspectos, e conviver com as diferenças é fundamental. Diga-me uma coisa, e conviver com esse momento assim, e família, né? A sua filha nascendo, a pernambucana... Ela nasceu dia 7 de fevereiro e no dia 20 a gente teve o primeiro caso, que foi lá em São Paulo. Em março, eu peguei pandemia em março, dia 27 de março eu testei com Covid. Você? Foi. Fui, acho que a secretaria ficava me ligando, era aqueles casos iniciais ainda, mas assim, a gente tinha receio, obviamente, mas aqui a gente fala mais alto, né? Era a nossa obrigação estar ali na linha de frente, cuidando, fazendo o melhor dos pacientes. E por mais desafiador que tenha sido, também foi gratificante, né? Quando a gente entregava esse paciente para casa, isso era muito gratificante para a gente, né? A gente sentia uma sensação de dever cumprido mesmo, né? Então, cada alta era comemorada. Todo paciente que saía da UTI, a gente pensava, pô, a gente conseguiu tirar alguém, devolver alguém para o seu amor, para a sua família, para o seu trabalho. Isso foi gratificante. E, assim, o TI teve um papel importante durante esse período. E quais os critérios? Você vai fazendo sempre um paralelo, assim, num período não pandêmico e no período pandêmico. Os critérios de admissão numa UTI. Os critérios de admissão de UTI, em maneira geral, eu falo sempre com os acadêmicos, né, de medicina, lá da UFAL, quando eles estão lá na UTI, eu falo, o paciente vai na UTI para 2 motivos, né? Ou ele tem uma disfunção orgânica instalada, aguda, e a gente tem que vigiar essa disfunção, ou seja, tem um órgão que não está funcionando adequadamente, ou o paciente tem um potencial de desenvolver disfunção orgânica nas próximas 48, 72 horas, como, por exemplo, um pós-operatório de cirurgia cardíaca. O paciente fez a cirurgia, ele não tem disfunção orgânica, mas ele tem um risco de desenvolver disfunção orgânica aí nas próximas 48 horas. A pandemia, o que aconteceu?
eu tinha uma taxa de ocupação aí nas UTIs em torno de 70%, 80%, e de repente, dependendo do hospital, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas quando, imagine, de repente agora, todo mundo, boa parte das pessoas que tinham Covid precisavam de UTI. Então, a gente não tinha quantidade de leitos suficientes, nem profissionais capacitados para atender essa demanda. Isso gerou, a gente teve que usar vários recursos para que otimizasse, porque cada leito era importante, né? Então, a pior coisa para o médico é você saber que você está atendendo o paciente e você não tem condições de dar a estrutura adequada, o acompanhamento adequado no ambiente certo. E isso fez com que, tanto que suspenderam as eletivas, né? Então, a gente parou de fazer cirurgia eletiva. Então, praticamente, 90% das UTIs do Brasil ficou com paciente Covid, né? Lá no hospital teve que aumentar o número de leitos? Aumentamos. Quando eu cheguei para administrar a UTI, a gente tinha 24 leitos, a gente chegou a 70 nesse hospital e eu ainda gerenciava mais 30 leitos da mesma rede em locais diferentes. Então, a gente teve que montar uma equipe, tinha mais de 100 médicos na nossa escala, para tentar dar esse suporte. Tanto o recurso material, né, tanto ventiladores, então a empresa comprou ventiladores, contratou mais pessoas, acabou que isso era um grande desafio, né? Imagina, de repente, nós somos poucos intensivistas no país e de repente grande parte das UTIs precisaria daquele recurso intensivista, né? Então a gente até fala, não basta você dar o plantão na UTI, você tem que ter um conhecimento técnico, porque senão acaba prejudicando mais do que ajudando os pacientes. Existiu uma máxima durante esse período pandêmico, era a questão do medo que se tinha do paciente ser entubado, não é? Alguém dizia que quando entubado não retornaria. O que é que um intensivista pode dizer à luz da sua experiência e do caminho percorrido durante a pandemia sobre esse fato? De fato, a gente aprendeu com a pandemia, né? No começo, dizia-se que os pacientes teriam que ser entubados precocemente. E depois a gente foi ver que isso não deveria ter sido feito dessa forma. À luz do conhecimento, foi mostrando para a gente que dava para tentar segurar mais esse paciente fora da ventilação mecânica. Porque quando a gente entuba o paciente, isso não é fisiológico, né? A gente trabalha, o nosso ciclo ventilatório é por pressão negativa. Então, a pleura faz uma pressão negativa e o ar entra nos nossos pulmões. Na ventilação mecânica, é o contrário, é uma pressão positiva. Isso acaba inflamando o pulmão. Então, imagine, você tem um pulmão inflamado pela doença e você coloca o paciente na ventilação mecânica. Então, isso acaba aumentando as citocinas inflamatórias e esse pulmão inflamando ainda mais. Então, por isso que a gente trabalha com a ventilação de uma forma que a gente minimize essa inflamação. Que vai inflamar, vai. Então, a gente acabava entubando os pacientes muito precocemente e isso acabava piorando o quadro respiratório, os pacientes vinham a óbito. Com o passar do tempo, ali entre o final da primeira e a segunda onda, a gente foi percebendo que esses pacientes poderiam segurar um pouquinho mais. Usamos a VNI, tinha muito receio, né, de usar a máscara não invasiva e dissipar o vírus ali no local. Então, a gente foi aprendendo que poderíamos sim usar VNI, usar cateter nasal de alto fluxo e segurar o paciente e realmente só entubar aqueles pacientes que têm indicação no momento certo. E a questão da extubação também é um caminho muito tênue, né? Tênue, é difícil porque, e aí cabe a experiência, né? Você acaba sabendo no momento, porque a reintubação ela aumenta a mortalidade. Então, assim, se eu extubar um paciente ou desentubar o paciente no momento errado, esse paciente pode reintubar, isso aumenta a mortalidade. Então, a cada falha, existem alguns estudos que mostram que realmente 7% o risco de mortalidade desse paciente. Obviamente, o paciente tem que ter um nível de consciência adequado, o paciente tem que estar com os parâmetros ventilatórios baixos, ventilando espontaneamente, o ventilador só ajuda e você acaba decidindo por tirar. Existem critérios objetivos. O que dificultou na pandemia é porque esse paciente, em média, ficou mais tempo na ventilação mecânica. Geralmente, o paciente, a gente numa pneumonia, numa infecção viral, o paciente com 5, 6 dias de ventilação, a gente já tirava o tubo. Na pandemia, aumentou para 15, 20 dias. Então, a gente teve que traqueostomizar mais pacientes, entendeu? Então, a gente acabou o paciente ficar mais tempo na ventilação. E quanto mais tempo, maior o risco de infecção, maior o risco desse pulmão inflamar mais. Então, uma série de consequências que no paciente, a gente teve muito isso, né? O paciente perdeu muita massa muscular, o que atrapalhava no desempenho muscular e respiratório do paciente. Mas, assim, aos poucos a gente foi aprendendo com a doença. Então, hoje em dia, a gente já ventila o paciente diferente, a gente já segura mais, define o momento certo da gente entubar. Isso é fundamental para o desfecho do paciente COVID.
E critérios de alta e aquele momento feliz, né? Que se fala. É, o momento feliz, né? Quando o paciente, de fato, ou melhorou a disfunção orgânica, ele não tem mais disfunção orgânica, eu vou dar um exemplo, né? O paciente que é COVID, ele tem uma disfunção respiratória. Então, o paciente precisa de muito oxigênio. Para eu dar esse muito oxigênio, ou eu uso uma máscara, um catéter nasal de alto fluxo, uma Venturi, ou quando o paciente, mesmo assim, não consegue oxigenar adequadamente, a gente intuba. Uma vez passando esse período inflamatório, esse pulmão dele vai se restabelecer. Obviamente, algum pulmão vai ficar com uma sequela, uma fibrose pulmonar, que com o passar do tempo você vai ter alguma sequela. Mas o paciente tende a melhorar e você vai baixando os parâmetros. Então, quando é que a gente dava alta para o paciente COVID? Quando ele estava fora da ventilação, estava com pouco oxigênio em melhora. Então, a gente via as provas inflamatórias, então o paciente melhorou clinicamente, ele já respira, ventila sem a ajuda de oxigênio, ou com pouco oxigênio a gente seguia aí com a transferência para a unidade de internação. E era um momento assim de comemorar mesmo, né? Cada paciente que saía da UTI, a gente comemorava porque a gente tinha muito receio desse paciente piorar e de pegar uma infecção hospitalar. Então, a gente melhorou, manda embora, porque tem que dar continuidade ao tratamento fora daqui. Conte-nos um momento feliz que você lembra, assim, um paciente que marcou. Teve um paciente, uma vez, eu estava passando visita e minha esposa me ligou. E ela falou assim, Jackson, eu estava indo na escola levar o Joaquim, que é meu filho mais velho, e eu encontrei com uma mãe de um amiguinho dele, ela estava chorando. E eu perguntei o que tinha acontecido. E ela disse que o marido estava internado na UTI do hospital que eu trabalhava. E eu falei, não, meu esposo é coordenador, eu vou ligar para ele saber como é que tá, para dar notícias, né? A gente tem dificuldade, né? Durante a pandemia a gente fez muita notícia por telefone, né? Tinha uma equipe especializada lá no hospital que fazia isso, a gente não permitia o acesso dos familiares por motivos óbvios. E eu fui lá vê-lo, ele estava bem desconfortável e ele me pediu um favor, que era aniversário do filho dele. E ele queria falar com o filho dele. E aí a enfermagem olhou assim para mim, né? Não, porque não é... Não, vamos liberar. Peguei meu telefone, fiz uma videochamada e ele viu o filho dele e aquilo ali me emocionou muito. Eu segurei as lágrimas ali, Diz né? que o médico não chora. A gente segura um pouco ali, até por... Mas assim, foi muito emocionante, porque o filho dele tem a idade do meu filho, estudava na mesma escola, a esposa ninguém sabia que eu estava lá como coordenador e coincidentemente a minha esposa... Os encontros que a gente fala. Encontro, E acabou que eu liguei e foi um momento especial, assim, você sente aquela emoção, né? E ele foi de alta. E depois a gente se encontrou algumas vezes e ele estava super bem e ele agradece, assim, obviamente a gente não fez nada demais, mas saber que a gente pôde devolver algumas pessoas, infelizmente não estava no nosso controle. Eu falo, a gente é treinado dentro da faculdade, dentro da residência, a salvar vidas, né? Eu falo que não é a gente que salva, né? A gente é apenas um instrumento, porque imagine, se depende exclusivamente de mim como profissional, e se eu dou um remédio para o mesmo paciente, dois pacientes diferentes, a mesma dose, a mesma medicação, por que um sai e outro não? Então, não depende de mim. O que eu tenho que fazer é dar a melhor assistência para essas duas pessoas. E, obviamente, o organismo, a recuperação, vai ser a medicina individualizada, né? Então, isso faz a diferença. E a gente ficou muito feliz quando acontecia que dava certo. E quando não dava, o que a gente tem que fazer como médico? Acolher essa família, estar junto. Às vezes dá notícias difíceis, não é fácil, mas faz parte. É uma pergunta que nós íamos fazer, as comunicações e más notícias, né? Existe um preparo, a equipe é preparada para isso, para dar essas informações? Eu diria que a gente aprende meio que na marra, entendeu? E a gente hoje está mudando. Hoje em dia, nas próprias residências e nas faculdades de medicina, você tem esse treinamento técnico de como se comunicar, como comunicar melhor com o paciente. Eu digo, e eu vou puxar um pouquinho para a digestão, eu digo que uma das principais habilidades, soft skills de qualquer profissional da saúde, e o intensivista também, é a comunicação. Então, a gente desenvolver a capacidade de se comunicar melhor com o paciente é fundamental. Isso inclui dar notícias ruins, muitas vezes notícias de um paciente que se agravou, de um paciente que tem uma doença que não tem cura. Então, isso tem uma habilidade, tem método, existe como eu vou fazer isso. Não é só jogar a notícia e não respeitando a individualidade e como a família vai receber.
Você, como ex-aluno, tem uma aula que a gente dá lá em Medicina Legal, são documentos médicos legais, e entre estes está o boletim médico, né? E esse tem que ser uma mensagem de uma forma mais romântica, até, né? Que o paciente continua dormindo e muitas vezes num coma induzido. Nos explica o coma induzido e o efeito que se tem em dizer que o paciente, ao invés de dizer que está em coma, que às vezes macula essa informação, dizer que permanece dormindo, se isso é bom e que habilidade deve ser explorada mais. O conhecido como induzido nada mais é do que a gente manter uma sedação máxima no paciente, né? A gente deixar esse paciente completamente sedado, sem interação. Existem algumas doenças dentro da terapia intensiva em que você obrigatoriamente tem que manter o paciente nesse estado. Isso faz com que você proteja o cérebro, principalmente, e o pulmão. Eu vou dar um exemplo. Pacientes neurocríticos que têm TCEs graves, às vezes você tem que poupar o metabolismo celular neuronal e a sedação ajuda nesse sentido. Paciente que tem uma doença pulmonar grave, como o COVID grave, que tem uma relação pulmonar muito ruim, você sedando e bloqueando esse paciente, ele não vai brigar com o ventilador, não vai piorar a condição respiratória. Então, existem algumas doenças, hoje são poucas, mas que a gente mantém aí o paciente com coma induzido durante 48, 72, 96 horas. Mas sempre que possível, o objetivo é tirar aquela sedação. Por quê? Porque eu tenho que avaliar esse nível de consciência desse paciente, eu tenho que entender qual a sequela ou não que esse paciente tem. Então, a gente utiliza durante um período, mas sempre que for possível, a gente reavalia diariamente a possibilidade de tirar essa sedação. Até porque ela pode trazer alguns eventos que podem prejudicar o paciente se a gente manter ela durante muito tempo. Muito bem. Saindo um pouquinho dessa área do Covid, mas ainda dentro da UTI, a questão, principalmente com o advento da transplantologia. Assim, os critérios de morte encefálica e principalmente para aquele paciente que é um potencial doador. É um tema muito importante e eu sou um defensor assim, do transplante, né? A gente fala que uma chefe minha na residência falava que o paciente doador é o paciente mais importante da UTI. Por quê? Porque a gente vai estar ajudando ali 6, 7, 8 pessoas. Maravilha, então, assim, gostei. isso é uma coisa impacta, né? Imagina, né? Eu sei que, por um lado, você tem uma família que está perdendo seu ente querido, mas você está auxiliando ali 6 outras pessoas que muitas vezes estão meses, anos de uma fila de espera aguardando um órgão. 6 outras famílias. Né? 6 outras famílias. Então, olha o impacto disso, né? Verdade. A gente fala muito de doação, a gente está falando um pouquinho de espiritualidade e você vê, tem doação maior do que essa, né? Do que você, no momento de dor, você conseguir ajudar outras pessoas. Então, realmente é um ato nobre, a gente estimula que isso aconteça. Eu sempre falo à minha esposa, né? Você tem que falar para o seu cônjuge, então deixe registrado que você é doador, caso você queira, porque no momento que acontece, alguém tem que tomar a decisão e muitas vezes a gente são pacientes jovens que podem ajudar outras pessoas. Tem pacientes esperando anos. A gente teve um caso famoso que foi o caso do Faustão, que precisou transplantar o coração, e isso é algo que, assim, que deu uma nova vida, né? Ele ganhou uma nova vida, literalmente, né? Perfeito. Maravilha. Eu acho que tem um vídeo. Agora, chegou. Vamos ver, Vamos ver. Olá, boa tarde. Sou Mariana Pelissari, enfermeira do controle de infecção. Queria parabenizar pelo programa Medicina em Destaque, também Dr. Jackson pelo seu profissionalismo. A minha pergunta é: qual o papel do médico intensivista, né, na prevenção e no controle das infecções relacionadas à assistência à saúde? Mara é uma ótima profissional, é a nossa enfermeira da CCH, trabalha lá com a gente e a gente fala o seguinte: imagine um paciente que teve um trauma e precisou ficar na UTI. Esse paciente ele não entrou por infecção, ele entrou por um trauma. Então, ele não tem que pegar uma infecção dentro do hospital. Então, pegar uma infecção é algo que a gente precisa entender o que a gente pode fazer para reduzir a probabilidade dele pegar uma infecção. Então, assim, é fundamental e isso é muito profissional. Eu sempre falo, né? O médico intensivista, ele não faz nada sozinho. Ele trabalha em equipe
médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista. Então, combater a infecção hospitalar é uma obrigação de todos. Então, lavagem das mãos, método, técnica adequada de esterilização para puncionar catéter, evitar cabeceira elevada para evitar pneumonia associada à ventilação. Então, são bundles, a gente tem, são medidas que reduzem a probabilidade de você ter uma infecção hospitalar. Isso é fundamental. Qualquer UTI que se preze tem que ter indicadores de infecção controlados. Então, tem que fazer parte da gestão do hospital, discutir tanto com o intensivista, com o coordenador da UTI, com a CCH, como reduzir a infecção no setor, como reduzir a infecção no hospital. Isso é fundamental, porque nós estamos salvando vidas. Toda vez que você reduz a infecção, que você melhora a prática, reduzindo a infecção, você está salvando vidas. Você tem dados, os nossos dados brasileiros são poucos, né? A gente tem dificuldade de dados, mas tem... São subnotificados. Subnotificados, perfeito. A gente faz reunião uma vez por mês com a equipe da CCH, a Mari traz os dados, mostrando que a gente reduz infecções. Mas a gente diz, será que está sendo notificado adequadamente? Será que, de fato, todas as infecções estão sendo registradas para que a gente consiga melhorar? Né? Então, dados americanos mostram que tem hospitais que chegam a gastar 20%, 30%, 40% com complicações da internação. Dentre elas, a infecção tem uma infecção hospitalar, tem uma parcela grande desse custo. Isso está um problema sério, né? Porque você acaba aumentando a comorbidade e a mortalidade desses pacientes. Assim, já que a gente está passando de uma fase para outra, assim, critérios, né? De gestão para o combate a essa infecção ou, assim, eventos adversos relacionados a uma contaminação hospitalar. A primeira coisa é o gestor entender que a gente está lidando com vidas, né? Então, assim, entender que as boas práticas da saúde têm que ser aplicadas, independente. A gente fala muito lá no hospital, assim, gestão, minha gente, é fazer o que tem que ser feito, acabou. Se eu tenho que lavar a mão antes de tocar um paciente, eu tenho que lavar a mão e eu tenho que cobrar como gestor que o meu técnico de enfermagem, que o meu médico... Médico é difícil, você sabe, né? Médico é um pouco mais receoso, né? Tipo, de realizar as boas práticas ali. Então, assim, qual o papel do gestor nesse... Primeiro, vestir a camisa. No meu hospital, eu quero reduzir as infecções. Ele tem que acreditar nisso. E com isso, você motivar as pessoas. Explicar às pessoas a importância. As pessoas só fazem aquilo que elas acreditam que é importante. Se você não ensinar ao técnico de enfermagem, ao enfermeiro, ao coordenador da UTI, ao médico de plantão, que é importante a gente reduzir a infecção, porque a gente vai estar salvando vidas, as pessoas não vão aderir. Porque dá trabalho. Imagine, você examina 10 pacientes, você tem que lavar a mão, passar álcool, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, mas tem que ser feito. É a única maneira da gente diminuir, mitigar a probabilidade desse paciente morrer por infecção na nossa unidade, entendeu? Então, a infecção hospitalar a gente tem que combater com punhos de ferro mesmo, sabe? Então, é uma política da empresa, inclusive é uma política pública, né? Se você for olhar, uma das metas de segurança é você reduzir as infecções. Então, isso é fundamental e é um trabalho de equipe, eu falo. Tem que envolver a equipe multiprofissional. Perfeito. Em paralelo, corre também a questão dos acidentes, né? Com perfurantes, essas coisas todas. Você tem que trabalhar, conscientizar, né? Principalmente com RENCAP e outros, abandono de algum material que pode causar lâminas e etc., que pode causar um acidente em terceiros. Né? Inclusive nos próprios profissionais, né? A gente tem que começar a cuidar de quem cuida, né? A gente fala isso, né? Vamos cuidar principalmente dos nossos colaboradores, né? Como é que esse colaborador, a gente está dando condições para ele? As condições de trabalho estão adequadas? O senhor bem sabe que quando a gente... o médico ele tem que trabalhar em condições adequadas. Então, tem pia suficiente, tem álcool suficiente, tem capote para o colega fazer um procedimento, né? Então, tem máscara, né? Tem N95, né? Para que o nosso colaborador não pegue Covid. Então, assim, toda a estrutura tem que ser pensada não só para o paciente, mas também para a segurança do colaborador. Porque ninguém sai de casa para se perfurar e correr o risco de pegar uma infecção infecto-contagiosa, né? Maravilha. Recebemos outro vídeo. Várias surpresas, né? Verdade. Meu amigo Anderson. Gostaria de parabenizar o programa Medicina em Destaque, em nome do Dr. Gerson Dulon,
E gostaria de parabenizar também o Dr. Jackson pela participação e pelo brilhante trabalho, né, realizado por ele. Dr. Jackson, minha pergunta é: o que mais te motiva a ser médico e a ser intensivista? Como eu disse, no começo da carreira era o salvar vidas, né? Hoje em dia, com a maturidade e pós uma pandemia, o que mais me motiva é eu fazer um pouco melhor pelos pacientes, né? Seja na área da gestão, na terapia intensiva, quando eu estou de plantão, eu tento dar o meu melhor para que aquele paciente consiga... se eu peguei um plantão, um paciente grave e no final do dia, no final do meu plantão, ele está um pouquinho melhor, isso me motiva muito. Já é gratificante. E mesmo naqueles casos em que a gente não vai conseguir mudar o desfecho e que o óbito, o desfecho ruim, ele vai acontecer, a gente está perto, tanto do paciente quanto dessa família, isso é gratificante. A gente recebeu muito obrigado, geralmente a gente recebe quando o paciente vai de alta, né? Mas você recebeu muito obrigado, que algum familiar olhar para você, meu pai morreu, mas eu agradeço todo o cuidado que vocês tiveram com ele. Eu sei que ele foi muito bem tratado e vocês fizeram o melhor que vocês podiam. Muito obrigado. Isso é gratificante demais. Eu lembro, quando eu trabalhei 16 anos de urgência e emergência, teve um paciente que chegou com um critério, era um edema agudo de pulmão, paciente idoso, etc. E o hospital disse, olha, não tem condições para internar, tem que levar para a unidade de emergência. Eu ultrapassei todas essas barreiras. Acabou e internou. A Erigleide deve dizer isso. Erigleide, minha chefe. Tem leito aí. Ela disse, tem não, eu só pode usar Rumion que eu estou subindo com o paciente. Foi subindo, teve uma parada, né? Imagine se eu tivesse dado alta, um desfecho para mim seria terrível. Né? E horas depois teve um outro e veio a óbito. E a família veio, até trouxe uma lembrancinha. Eu aceitei, porque, né? Na verdade, assim, eu fiz como faria com qualquer pessoa da minha família. Não é? Eu acho que é isso, né, professor? Imagine, a gente fazer pelo paciente o que faríamos com o nosso familiar, o que faríamos com o vizinho, com alguém próximo, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo. Obviamente, a gente está vivendo numa medicina muito compartimentalizada, né? Você tem o especialista daquilo outro, e você perdeu aquele médico que consegue olhar o paciente como um todo, né? Então, o intensivista, ele é muito isso, é um médico generalista. Ele é especialista no paciente grave, mas ele consegue ver o paciente como um todo e entender a individualidade do tratamento. Isso é fundamental hoje em dia. A gente não faz receita de bolo, a gente olha o paciente como uma individualidade. E a medicina do trabalho, né, o Anderson falando ali, a gente discute muito isso, né? Como é que a gente vai melhorar a qualidade do nosso ambiente, para que nós possamos entregar um melhor resultado, para que os pacientes de fato estejam satisfeitos com o atendimento que a gente presta a essa população. Maravilha. Agora vamos partir para o outro campo, que é de gestão hospitalar, né? Como apareceu essa ideia e essa atração tão grande, assim, que eu acho que você faz, eu acho não, tenho absoluta certeza que faz as duas coisas com o mesmo amor e mesmo afinco e disponibilidade, de vontade e de carinho. Hoje, 90% do meu tempo eu me dedico à gestão, né? Minha carga horária na terapia intensiva ela é diminuta, né? Obviamente, a gente tem que fazer uma escolha, né? E acabei que a vida me levou para essa área de gestão, porque quando eu acabei residência de UTI, eu pensava assim, se eu for um ótimo intensivista, aquela coisa, né? Recém-formada, às vezes até aquela prepotência, né? Do cara que acabou a residência. Se eu for um ótimo intensivista, plantonista, eu vou cuidar de 10 pacientes. Se eu for um ótimo diarista, eu posso cuidar de 20, 30. Se eu for um ótimo coordenador de UTI, eu posso cuidar de 40, eu cuidei de 100, né? E se eu for um gestor, eu posso cuidar de centenas, milhares de pessoas. Hoje eu trabalho no hospital, que estou diretor de um hospital que a gente atende 90 mil pessoas. Então, se eu melhorar algum processo, algum fluxo dentro daquela unidade, eu vou estar impactando diretamente e indiretamente 90 mil pessoas. Então, gestão é isso. É você ter um impacto na vida, positivo na vida das pessoas. Se eu sair da minha casa, for trabalhar e não conseguir impactar positivamente a vida seja do colaborador ou do nosso usuário, do cliente ou do paciente, como queiram chamar, eu não estou sendo um bom gestor.
Então, cada fluxo, cada mudança, cada melhoria tem que ser para impactar a vida das pessoas. A gente está aqui para isso, cada um dentro da sua função, e a gestão, eu consigo fazer isso com muita felicidade, né? Você mudar um fluxo, uma estrutura e acabar impactando a vida das pessoas, isso é fantástico, né? É uma retribuição muito grande. E como foi esse processo aí, né? Família, plantões e a especialização? O começo da carreira médica, a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas, né? Durante ainda terminando a terapia intensiva, eu fiz um MBA lá em São Paulo, no Albert Einstein, de gestão de pessoas. E eu comecei a me interessar pelo aquele tema, né? Como eu poderia ser um intensivista melhor, entendendo mais de pessoas. E aí eu fui coordenar a unidade, foi quando eu vim para Recife, fui coordenador, e a gente sempre naquela corda bamba, né? Naquele equilíbrio da vida que faz parte, né? Então a nossa vida, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Entre o lado profissional e o lado pessoal. Então eu falo que a gente não pode deixar um maior do que o outro, porque isso vai causar um desequilíbrio na sua vida emocional e mental. Obviamente, durante a pandemia, a gente trabalhou muito e graças a Deus, esse suporte familiar, ele é fundamental para que você não adoeça. E falando um pouquinho até de saúde mental, sabe, Gerson? Eu falo com pouca propriedade, muitas pessoas adoeceram mentalmente durante o período da pandemia. Muitos colegas intensivistas tiveram burnout. Eu, inclusive, tive muito próximo de ter burnout. Então, assim, imagine você estar com aquele esgotamento físico, mental. Se você não tiver um apoio da sua família, um apoio de pessoas queridas, você acaba adoecendo, né? Um apoio de acolhida. Eu vivi esse momento também, recebendo o pessoal com Covid, os funcionários, colaboradores da instituição, né? Mesmo como médico eu trabalho, mas eu recebi esse pessoal. Você acaba recebendo. Né? Recebendo. E o apoio familiar é importantíssimo nessa hora. E o que é que se espera de um administrador em saúde? Eu acho que assim, a gente brinca sempre, eu participei de alguns congressos de gestão e a gente fala, todo administrador do hospital tem que ser médico e vice-versa, e a gente entende que não, né? Existem grandes referências de bons gestores em saúde que não são médicos, não são da área da saúde, são economistas, administradores de empresa, mas o que motiva essas pessoas a estarem na área da saúde? Né? A área da saúde ela é especial, no meu ver, por quê? Porque você está lidando, tudo que você faz é para melhorar o atendimento e vai impactar na vida das pessoas, positivamente ou negativamente. Uma canetada, uma decisão pode ajudar ou prejudicar as pessoas. Então, a primeira coisa é gostar de gente. Né? Então, não tem como você ser gestor do hospital e você não gostar de pessoas. E outra coisa é entender que a saúde, sim, ela é um negócio. Mas ela é um negócio que o objeto é um serviço de qualidade. É você restituir aquela pessoa para a sociedade, entendeu? Obviamente, no mercado tem várias opções, você tem uma dinâmica de mercado onde você consegue atender vários tipos de pessoas. Eu vou dar exemplo. Você tem um plano de saúde, eu quero ser atendido no hospital X porque lá a hotelaria é boa e a comida é boa. E tudo bem, é a escolha da pessoa. Entendeu? Tem pessoas que não, eu só quero ser bem atendido e ter meu problema resolvido. Então, o gestor ele tem que entender esse posicionamento da empresa em que ele está e qual o objetivo dele ali como gestor. Além de entregar, a gente conversava um pouquinho que todo gestor ele tem que entender de resultado, tem que ter meta, tem que ter métrica, você tem que medir. O que não é medido, não é visto. Então, se eu quero melhorar o hospital ao qual hoje eu estou diretor, eu tenho que medir o que é que eu faço que ainda não está bom e onde é que eu quero chegar. Então, a gente está no começo do ano, né? A gente faz muitas metas, né? No Réveillon aí. Então, assim, qual é a minha meta para 2024? É tornar o serviço melhor do que foi em 2023. É melhorar algum fluxo para que esse paciente não demore muito na emergência para ser atendido, para que ele faça o exame rápido, para que ele tenha um diagnóstico e consiga voltar para sua casa. Então, medicina trabalha isso, né? Você quer recuperar a vida do paciente, o paciente voltar a ter uma vida economicamente ativa. Então, assim, o que é que eu posso fazer? Qual o fluxo? É o paciente fazer uma cirurgia eletiva que está marcada 8 horas da manhã e 8 horas da manhã o paciente conseguir fazer a sua cirurgia. E não só 1 hora, 3 horas da tarde. Porque isso está impactando na percepção, na experiência do paciente. Né? O tempo é uma referência extraordinária. Né? Que outros
perfis que outras referências você tem? Estava lendo, fazendo ali, citou uma formulazinha que não é matemática, mas é administrativa, que é importante para o exercício da administração hospitalar. Como é que você mede saúde, Gerson? Como é que você mede saúde? Como é que eu meço saúde? Se aquela empresa, vamos pensar em 2 hospitais, Hospital A e Hospital B. Como é que eu sei que o Hospital A é melhor que o Hospital B? O resultado, o desfecho clínico, a experiência do paciente. Então, muito tempo, a área hospitalar, a área de saúde começou a fazer essas interrogações. Por que o Hospital A é melhor que o Hospital B? Qual o parâmetro que eu vou utilizar para avaliar? É o paciente que fala? É o médico que fala? Quem é a referência, né? Para quem ele é melhor, né? A gente pergunta. Então, assim, hoje em dia se discute muito valor em saúde. Então, a gente não quer só entregar um desfecho clínico. A gente quer entregar um valor, uma experiência, para aquela experiência ser melhor para aquele paciente. Então, mesmo com desfechos ruins, porque não está no nosso controle, vou dar um exemplo. Você pegar um paciente com câncer de pâncreas, com metástase, esse paciente invariavelmente vai morrer nos próximos 6 meses. Só que a experiência dele nessa jornada não precisa ser uma experiência de sofrimento e de angústia. Você pode aliviar um pouco isso, entendeu? Então, a gente olha muito o valor em saúde. A gente estava discutindo a fórmula de valor em saúde, existe uma fórmula, né, que é discutido durante a gestão. Como é que a gente vai entregar valor em saúde? A experiência do paciente, a pertinência daquele procedimento, daquela internação, com a experiência do paciente, o desfecho clínico dividido pelo desperdício. Então, a gente passou isso durante a pandemia. Você tem uma quantidade X de recurso para cuidar das pessoas, para cuidar de uma quantidade de pessoas. De repente, mais pessoas estão tendo acesso. Eu vou precisar de mais recursos, só que o recurso é limitado. Eu não consigo dobrar a quantidade de leitos de UTI de um dia para a noite. Isso existe um custo. O que eu não posso, o custo ele existe na saúde, ponto final. Sempre vai ter custo. A gente fala que a vida não tem, a saúde não tem valor, né? Mas ela tem um custo e custa caro. Então, o que é que a gente tem que focar? No desperdício. Então, a gente tem que diminuir os desperdícios. Diminuindo o denominador, a fração vai ser positiva. Vai ser lá para cima. Melhorando a experiência do paciente, melhorando o resultado clínico. Então, tem que ter pessoas boas, experientes, capacitadas. E outra, tem que fazer sentido aquele procedimento. Aquela internação tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, acabou. A gente falava da hérnia, né? Se você pegar 100 pacientes que com indicação, você é um neurocirurgião, tem 100 pacientes que ele está acompanhando e ele vai operar uma hérnia. A gente sabe dos riscos de operar uma hérnia na coluna. E aí você pede uma segunda avaliação. E aí desses 100 que tem indicação, agora só 50 tem. Então, o procedimento é pertinente ou não é pertinente? Vale a pena fazer ou não vale a pena fazer? Quais os principais atributos de um médico na frente de uma gestão hospitalar? Ou seja, a principal característica é gostar de gente ou reduzir, né, desperdícios e criar uma expectativa com relação ao usuário daquele serviço? Eu acho que o gestor ele tem que ter essas 2 visões, entendeu? Eu quando migrei da área assistencial para a área da gestão, você muda uma chave na sua cabeça, né? O cara que é assistencial, que está na ponta, ele tem que ser assistencial. Ele não está pensando, se a tomografia custa X reais ou Y reais, entendeu? Eu, como gestor, provoco os colegas, os coordenadores, para dizer, faz sentido essa quantidade de tomografias que a gente está solicitando na porta? Será que todas essas tomografias elas foram bem indicadas? Então, a gente pergunta, né? Certo. Será que tem indicação de fazer essa tomografia? O paciente fez uma semana passada, mudou alguma coisa? Não, clinicamente está igual. Então, não faz sentido. Você vai submeter o paciente a uma radiação, você aumenta o custo e a gente está falando, né? Toda vez que você solicita exames, repetidamente, você aumenta o custo. E a operadora vai cobrar do cliente. E os planos vão ficar mais caros e o SUS vai ficar mais difícil de você ter acesso. Então, a gente tem que olhar para custo, sim. A gente tem que evitar o desperdício. Então, um bom gestor, ele tem que ter essas 2 visões. Eu tenho uma visão assistencial porque eu sou médico. Então, eu sempre falo, a prioridade é o paciente.
Agora, a gente não vai pedir por pedir. Tem que ter indicação. E a gente vê isso na faculdade, né? Tipo, qual é a máxima da medicina, né? Anamnese, exame físico e exame complementar. Então, se você não tem um diagnóstico na sua cabeça, não adianta você pedir o exame. O exame é complementar o diagnóstico. Agora, peça com indicação. Tendo indicação, pode pedir. E às vezes pede, não sabe nem interpretar. Fica na expectativa do laudo que vem. Do laudo. E assim, isso gera um custo. Imagine a quantidade de pacientes. A gente vive muito a medicina de pronto atendimento. Eu sou um defensor da medicina, eu acho que o SUS ele trouxe isso, a medicina da família, né? Sim. O médico como gestor do cuidado da equipe multiprofissional, né? Então, a sua saúde ela é gerenciada por uma equipe. Então, quem melhor do que uma equipe, um médico que você chamar de seu, né? Que vai lhe indicar, vai lhe encaminhar para o especialista. Agora você vê, paciente geriátrico, o cara acompanha com cardio, com geriatra, com nefro, com oftalmo. Então, o paciente é todo fatiado e ninguém olha o paciente como um todo. Então, será que o ideal não era mudar essa forma de fazer medicina? A gente ter de resgatar realmente o médico da família, um médico generalista que faz os direcionamentos conforme a necessidade. A gente reduziria custo e também a gente melhoraria a qualidade da saúde daquela pessoa. Já é um modelo vigente ou não aplicado? Em algumas, a gente vê uma mudança, eu vou falar, no SUS isso já é vigente, né? Então, a gente aprendeu muito com o SUS, as grandes operadoras, as grandes empresas de saúde têm feito esse movimento, mas eu ainda vejo muita resistência. Tem algumas operadoras, eu não vou citar aqui, que eles já criam esse modelo, onde tem um médico que fica entrando em contato. Oi, Gerson, tudo bom? Aqui é o médico, tal, a equipe de enfermagem, a enfermeira navegadora, né, que entra em contato. Lembra que você tem consulta na quarta-feira com o doutor, viu? Não esquece de levar seus remédios e fazer aquele exame que ele pediu. Ele pediu um mapa e um roter. Não esquece. E aí cobra você para que você consiga cuidar da sua saúde. Porque senão a gente fica solto. Imagina, aí o cara procura um cardio, aí o exame não vai, então o paciente fica muito solto no sistema de saúde. E ele acaba repetindo exames e onerando o sistema, acabando que às vezes o cara pediu... Tem pacientes que fez 6 endoscopias em um ano. 7 endoscopias, fez 4 tomografias com a indicação. O que é que vai mudar? Entendeu? Então a gente tem que fazer essa gestão do cuidado. Então é fundamental. A população está envelhecendo. Você falou sobre o SUS, né? Existem algumas cidades, eu já vi, né? O pessoal puxa o paciente, entra lá, o pessoal imprime, né? Recebeu alta hospitalar e a família recebe, né? Dizendo que foi tudo gratuito, mas as despesas foram extras. Faz parte? Faz parte, né? Imagina. Nós pagamos impostos, né? Então a gente tem que ter uma prestação de conta. Então, assim, imagina, você tem um Brasil, um país continental como o nosso país. Totalmente disforme, né? Então, a medicina funciona muito bem pública em algumas cidades, em algumas regiões, melhor do que outras. Até a desigualdade de quantidade de profissionais médicos é absurda. Se a gente for para especialista, esquece. Então, a telemedicina ela veio para isso, né? Para você também organizar esse sistema e começar a entender, saúde custa caro. A gente tem que usar ela da maneira adequada, porque senão vai faltar para quem precisa. E o que não pode é isso. O que eu não gostaria é que no futuro as pessoas não tivessem acesso à saúde. Isso é muito ruim. E toda vez que a gente economiza aqui, eu consigo investir lá na frente para que mais pessoas possam ser atendidas. E quais as perspectivas para os próximos anos em termos de administração de saúde e de questão de acesso à saúde, né, pública, por exemplo? Em particular, hoje a gente vê, né, poucas são as pessoas que podem pagar um plano de saúde, né? E como democratizar, dar acesso a todos, acho que minimizando, né? Você vai dar uma lição para nós agora, como parte final da nossa linda conversa aqui. Faça um perfil aí dessas perspectivas e o que se espera de um país continental, o que se espera que cada profissional tenha dentro do seu, porque a gente pode pensar numa coisa macro, né? Mas pode pensar também em você e o seu hospital. O que a gente tenta fazer dentro da rede a qual eu trabalho, né, e é melhorar muito essa acessibilidade, né? A saúde ela é cara, né? Quantas pessoas hoje em dia você vê um estado como o nosso, o estado de Alagoas, que 90% da população, 85%, 90% depende do SUS.
Então, assim, primeiramente, vem uma questão econômica embutida, né? O quanto que o desenvolvimento econômico daquela região ele é fundamental. Se você olhar, 70% dos planos de saúde são empresariais. Ou seja, a empresa, o cara está empregado e a empresa paga o plano de saúde ou inteiro ou com participação. Então, assim, a melhoria econômica do país, ela vai gerando uma equalidade, você vai equalizando. Então, a desigualdade social acaba aumentando essa barreira de acesso, entendeu? Porque o SUS, ele não vai dar conta. Aí fala, o SUS é subfinanciado, será mesmo que é? Então, será que não é mal administrado? E, obviamente, não estou aqui fazendo alusão a qualquer política ou qualquer forma de gestão, mas será que de fato esse SUS ele é bem administrado para que as pessoas possam ter acesso à saúde? E quem não pode ter acesso? Será que não pode ter uma saúde suplementar que seja economicamente viável do brasileiro poder pagar? Então, o nosso brasileiro, o país é um país pobre, né? Então, eu não posso cobrar do cara um plano de saúde. Quantas pessoas vão conseguir pagar um plano de 3, 4 mil reais? Então, você conta, né? Então, eu seria ministro da Saúde, né? Se eu soubesse essa resposta. Como gerar isso chegar para todo mundo de uma maneira, não igualdade, mas com equidade? Quem mais precisa tem que ter acesso mais rápido. Entendeu? Então, assim, como investir na saúde preventiva? Porque tratar a doença é mais caro do que você prevenir. Então, se você fazer atividade física, se alimenta melhor, você vai ter menos risco de ter doença cardiovascular ao longo dos anos. O que é mais fácil? Eu orientar um jovem de 30 anos hipertenso a mudar os hábitos de vida para que ele não infarte com 50, 60 ou esperar ele infartar com 50, 60, fazer uma cirurgia de revasque e colocar um stent? Olha o custo que isso gera. Então, a medicina preventiva, a promoção à saúde, ela é fundamental. Então, eu acho que as redes privadas e a rede pública já faz isso há algum tempo, mas a rede privada está começando a olhar isso. Como eu prevenir que esse meu paciente adoeça? Porque se ele adoece, é a empresa que vai deixar de pagar o plano. Porque o cara onera a folha de pagamento, né? O paciente está afastado, não pode trabalhar, não pode gerar receita para a empresa não vai conseguir bancar o plano de saúde. Então, assim, a medicina preventiva ela é fundamental, porque a gente reduz custo, melhora a qualidade de vida, diminui a probabilidade desse paciente ter complicações no futuro. E o que se espera desse modelo na questão política atual, né? Que tem alguém que, com esse olhar seu, assim, com esse olhar de fazer o bem, uma população maior, né? Quando você teve a decisão de assumir, tomou a decisão de assumir essa questão de gestão, né? Você quis fazer valer a prática do bem em uma dimensão maior, né? Isso deve ser um perfil de um gestor público também. Eu acho que principalmente, né, a gente está num país, eu falo que o Brasil ele é um grande, aquele país que tem tudo para dar certo, né, tem tudo para ser uma das maiores economias do mundo, tem tudo para mudar, mas o que falta é vontade, eu acho, sabe, Jéssica? E é vontade mesmo das pessoas quererem que as coisas aconteçam. E isso, obviamente, você tem alguns segmentos que funcionam muito bem e tem alguns segmentos que parece que está patinando ali, né? Parece que o resultado não aparece. Então, assim, eu acho que tem que ter vontade. A gente cobrar, né? Nós somos cidadãos, nós temos que cobrar dos nossos representantes para que as melhorias aconteçam, né? Se você olhar de 30 anos para cá, 40 anos para cá, a saúde melhorou. As pessoas têm mais acesso. A educação melhorou. Então, assim, mas será que não podia estar melhor? Será que o nosso SUS não podia ser melhor? Será que a gente não conseguiria dar mais acesso às pessoas? A gente paga um imposto e eu falo, não, o SUS não é de graça, né? Ele custa caro. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Será que a gente não está desperdiçando demais no SUS? Será que a gente olha o desperdício? Então, assim, como a gente melhorar a saúde pública, reduzindo o custo e dando acesso a mais pessoas? Por exemplo, se você vai sair daqui das capitais, você vai para o interior, você não tem acesso a determinados especialistas. Então, assim, olha a dificuldade de você fazer uma colono, um exame mais complexo. Endoscopia, investigação de câncer. Você vê quantos pacientes chegam no hospital, como o hospital universitário, com câncer já avançado e que vem há meses tentando conseguir uma consulta e não consegue.
E quando chega que descobre, já não tem mais o que ser feito. Então, será que fazer isso de uma maneira mais inicial, investir um pouco mais nessa prevenção, nessa rastreabilidade, você não vai melhorar a qualidade de vida das pessoas? Perfeito. Chegamos ao final do nosso programa, a gente, assim, passa mais uma vez a palavra para que façam as considerações finais e os votos de um feliz ano novo para todos os nossos telespectadores, ao tempo que eu já agradeço aos mesmos, nosso patrocinador, a participação da Mariana, do Anderson aqui também. Foi bom. E deixo essas considerações a você. Bom, eu queria agradecer, né? Realmente a gente espera que 2024 seja um ano melhor para todos, né? Que a gente consiga, de fato, melhorar. Eu falo lá para a equipe, né? A gente não precisa sair do 0 ao 100, mas se a gente melhorar 1% todos os dias, já vai fazer a diferença no final do ano. Então, se a gente conseguir entregar uma saúde um pouquinho melhor do que eu entreguei ontem, a gente já vai estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Então, isso vale para a vida pessoal, isso vale para a vida profissional. Então, vamos melhorar um pouquinho. Então, se hoje eu lavei menos a mão, amanhã eu vou lavar um pouquinho mais, porque com isso eu vou estar reduzindo a infecção. Então, se hoje eu esqueci o pérfuro e joguei num canto inadequado e o Dr. Anderson lá vai puxar a orelha da gente, amanhã eu vou prestar mais atenção para jogar esse pérfuro no local certo. Então, assim, a gente muda fazendo a diferença, fazendo um pouquinho mais, entregando um pouquinho mais. E entregar saúde de qualidade é um desafio neste país, seja a nível privado ou público. Então, se todo mundo fizer sua parte, um pouquinho que seja, no final do ano a gente vai ter uma saúde melhor. Então, mais pessoas vão ser impactadas. Muito obrigado. Agradecemos ao doutor pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço. Sou Jackson Menezes, agradecer toda a equipe aqui técnica, principalmente o nosso amigo que está ali. Deus abençoe toda a equipe da TV Mar. Obrigado, Jéssica. E a você, telespectador, pela sua presença fiel em todos os momentos. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. E conto com você uma outra vez aqui no nosso programa. Sempre, estou à disposição. Maravilha. Um abraço. Outro para você. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis.